Agora falando do Atlético, que se prepara para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o CRB. É amanhã, quarta-feira, e tem novidade. O goleiro Everson, recuperado daquela fratura no dedinho, foi liberado pelo Departamento Médico do Galo e já pode voltar a atuar. Ô Roger, o que você acha? Você trocaria a titularidade no gol atleticano? Trocaria. O Matheus Mendes vem numa boa situação, num entrosamento muito grande, não começou bem substituindo o Everson, mas conseguiu um entrosamento muito grande. Aliás, é muito bom, principalmente na posição, em questão embaixo das travas de posicionamento. Mas o Everson, por ter um clássico já no sábado, né, no fim de semana, obviamente a gente tem um CRB com um adversário menos qualificado, tecnicamente falando, mas eu acho que por ter o clássico já no final de semana, é bom o Everson ter essa volta já contra o CRB, pegar um ritmo de jogo para contra o Cruzeiro a gente fazer uma boa partida, porque a gente sabe do potencial do Everson, não somente na questão técnica, mas também grupo. Eu acho que a gente precisa de um cara lá atrás, não que o Matheus não seja, grita, fala, gesticula, mas o Everson é muito mais, pela sua experiência e pela sua vivência no futebol. Eu acho que o Everson poderia sim retornar já contra o CRB para ter essa sequência e já enfrentar o Cruzeiro no fim de semana. São várias decisões, Mike, né? Tá acabando de dizer que CRB, depois é um clássico que a gente fala que é sempre um campeonato à parte e depois já tem Libertadores. Tem que voltar agora mesmo? Então, eu penso que se o Milito tem a intenção de manter o Everson no gol, de voltar com ele para ser titular para frente, tem que voltar o mais rápido possível, né, para pegar esse ritmo. Porque, como foi falado, ele é um goleiro que já vem há muito tempo sem jogar. Então, assim, se decidir colocar em cima dos jogos mais importantes, pode ter mais problemas. Então, hoje, que é um jogo de amanhã, na verdade, né? Que é um jogo com um adversário inferior, ainda que perigoso, eu acho que é mais cômodo do que já jogar direto no Clássico ou na Libertadores. Também voltaria com ele. Pois é, e aqui a gente também valoriza, né, a palavra do torcedor, falou aqui no monitor e a gente vai perguntar. E aí, o Davidson desembarcou ontem em Belo Horizonte para assinar o contrato. Deve ser anunciado oficialmente pelo Atlético, né, pelo nosso galão, nesta semana. O que você achou dessa contratação, Roger? Você acha que a massa vai gostar? Excelente, é louco, igual a torcida atleticana, é galo doido, precisava disso. E uma situação que o nosso ouvinte, nosso telespectador, esqueci o nome dele, um abraço para ele, acabou de colocar aí no nosso WhatsApp, é importante. Quanto tempo o Galo não faz um gol de cabeça com os seus atacantes? Claro que o Paulinho tem essa qualidade também, o Hulk, obviamente, são qualificados da cabeça aos pés, mas o Atlético, na questão de bola parada, principalmente, ou de linha de fundo, um corredor muito bem feito, seja na esquerda ou direita, há muito tempo a gente não vê gol de cabeça de um nítido centroavante. Como o último foi do Hulk. Bem lembrado. Né? Como o Galo sempre teve sua história, da Maravilha, o próprio Reinaldo, que era mais no chão, mas também fazia gol de cabeça, e outros, Reinaldinho Pagodinho e tal. Mas falta no Galo um centroavante como o Davidson, que é bom de cabeça, no chão também, mas que é um cara explosivo, pro lado bom. Claro que tem um lado de zoeira, brinca, incentiva. Ele mesmo disse no aeroporto ontem que nunca foi recebido assim pela primeira vez na história nesses anos de futebol. Então o Galo precisava de um chacoalho assim, de um jogador diferenciado e um jogador que estava muito tempo na pauta atleticana. Né? O torcedor já queria, o Galo já havia especulado o Davidson há muito tempo. Eu acho que pode encaixar muito com a camisa alvinegra. Tem a cara de jogador atleticano? Então, eu acho que o torcedor vai gostar dele também. E você citou bem, porque o Atlético tem jogadores como Arana, Scarpa, tem que aproveitar cruzamento. Sim. Os caras são craques, assim, principalmente nesse tipo de função, né? Então tem que aproveitar. Eu acho que o Davidson vai dar certo, sim, porque é algo que o Atlético já não tem há muito tempo, que o Kardec nunca entregou. E é um cara que tem qualidade. Toda temporada que ele jogou no Brasil, ele fez gol na Europa, só que acaba que esse perfil dele, que é um pouco caricato, né, digamos assim, reduz um pouco assim, os bons olhos em relação a ele das pessoas, né? Mas eu acho que é um cara que, apesar de não ter essa grife, que penso que devia ter, porque é o cara que decidiu o final de Libertadores, exatamente, ele tem muita qualidade e ele vai ajudar com certeza. Ano passado, o Cuiabá com ele brigou assim, no meio de tabela para a Sul-Americana, esse ano o Cuiabá sem ele está lá embaixo. Então, eu acho que é um cara que vai ajudar, sim. Pois é, o nosso telespectador foi o Jaime. Jaime, né? Um abraço para ele. Então, dentro de tudo que foi falado, está contemplado aí a fala do Jaime. E por falar em atacante, o Paulinho, camisa 10 do Galo, levou 2 jogos de suspensão. Julgamento ontem, segunda-feira, pela primeira comissão disciplinar do STJD. O jogador do Galo foi expulso após o encerramento do jogo contra o Palmeiras. Aquela confusão lá com o Marcos Rocha, né? Paulinho já cumpriu uma partida, mas vai precisar de efeito suspensivo para jogar o clássico contra o Cruzeiro. E a gente sabe que vai conseguir o efeito suspensivo, né? Isso aí é mais do que normal, né, Roger? O jurídico do Galo já deve estar trabalhando em cima disso para tentar esse efeito suspensivo. É um jogador super importante, já que não vai ter o Hulk, pelo menos o Paulinho, né? É uma presença não somente individual, mas para o grupo,
questão técnica também contra o Cruzeiro. É diferenciado na questão de individualidade, pode ser um jogador que pode desequilibrar contra o Cruzeiro. Aliás, é um histórico também nos clássicos, né? Vários jogadores que desequilibram nessa partida, porque, como eu disse no bloco anterior, o clássico não é somente a questão técnica, coletiva, tática, mas também emoção. O emocional pesa bastante no clássico. E um centroavante, um atacante como o Paulinho, pode desequilibrar, a gente espera bastante dele contra o Cruzeiro, certo que vai ser um grande jogo, e o Atlético já deve estar trabalhando em cima disso, para tentar esse efeito suspensivo, para ele estar presente contra o Cruzeiro, já que não vai ter o Hulk. Caso não consiga o efeito suspensivo, o Galo vai sofrer demais, já que não tem o Hulk, como bem disse o Roger, né? Sim, eu acho que sofre em dois aspectos principais. O primeiro é como a gente espera o jogo, né? Porque eu imagino que o jogo vai ser o Cruzeiro tentando ir para cima, né? Vai estar com a torcida toda a favor, então se ficar retrancado, a torcida vai chiar, então vai tentar ir para cima, precisa do resultado para se recuperar. Tomou 3-0 na primeira fase, né, na primeira turno. Verdade. Então os jogadores devem estar com essa derrota engasgada. Então, assim, eu acho que vai ter um espaço ali para jogador como Paulinho atacar. O Cruzeiro ataca muito com os laterais. Vai estar sem o João Marcelo, então velocidade ali, presença de área vai ser importante. E também porque os reservas não passam longe de ser a altura, né? A gente pensa talvez no Vargas, no Cadu. Então, assim, eu imagino que o Davidson talvez jogue no lugar do Hulk, então eu acho que tem essa queda grande do titular para o reserva, como acontece com o Cruzeiro, caso o William não jogue também. É interessante que você citou sobre os contra-ataques, né? É um cara de contra-ataque. O Cruzeiro vai vir para cima, acho que a proposta do Cruzeiro vai ser essa no fim de semana, ir para cima do Galo, por várias situações, por estar bem na tabela, talvez uma revanche do primeiro turno, e o Paulinho é esse cara do contra-ataque. O Cadu não tem o perfil do contra-ataque, apesar de boa velocidade. O próprio Vargas também. Então, o Paulinho nessa explosão vai ser importante. E aí eu pergunto para os dois, então, para jogar mais lenha na fogueira ainda. Deivinho entra como titular nesse jogo? Com certeza. Para mim, titular. Sim, e aí, Mike? Eu também iria com ele como titular, se ele tiver com qualidade, assim, com condições, né, na verdade. Pois é. E em entrevista ao UOL, nesta última segunda-feira, o acionista majoritário da SAF do Atlético, o empresário Rubens Menin, explicou que o Galo avalia a troca pelo gramado sintético na Arena MRV. O assunto vem à tona diante das críticas de jogadores, inclusive do próprio clube ao gramado do estádio. Como é que vocês estão avaliando essa aí? Para mim, é uma situação vexatória esse gramado da Arena MRV, né? Estádio novo com problema de gramado com muita frequência. O que você acha? Pensaram em tudo, pensaram em tudo. Esqueceram da acústica do gramado, das situações principais. É verdade. O torcedor, né, obviamente, que é o grande 12º jogador do Atlético, e o gramado, que precisa ter uma boa qualidade para a bola rolar, como foi e é sempre, tecnicamente, o time alvinegro em sua história, né? É complicado. E como que você faz uma troca de gramado no meio da temporada? Se tivesse uma paralisação do brasileiro das outras competições, poderia acontecer. Mas é muito difícil agora. Então, eu acho que é pensar para 2025 e talvez a solução principal seja realmente sintético. A gente viu lá no Sul como funciona muito bem, principalmente na Arena do Atlético Paranaense, né? É um gramado de boa qualidade, mesmo sendo sintético. Há uma mistura também de grama viva, mas eu acho interessante ter uma solução não imediata, mas ideal, para não ficar o tempo todo troca, muda, tenta uma outra situação de emergência. Mas precisa, porque tá uma vergonha. Eu acho que no início da Arena, no início da inauguração, a gente já havia percebido como que o gramado era irregular, né? Como era estranha a grama da Arena MRV. Mas apostaram, tentaram, não deu certo. Então agora acho que é partir para o sintético realmente. E aí, meu querido Mike, conta pra mim, o que você acha dessa história? A Arena, assim, como que um estádio que custou tanto, né, que teve um aumento tão grande nos custos iniciais, tem tanto problema, né, a gente fica... tem o problema da acústica que incomoda o torcedor, tem o problema do gramado que incomoda o jogador. Então, assim, quem ficou feliz com isso parece que são os adversários, né? Então, tem que resolver isso porque é preciso fazer o Atlético ter essa identificação com sua casa, que vai ser sua casa para sempre, né? Então, eu acho que é urgente. Seja fazer o gramado sintético, o gramado misto ali, que está sendo bastante utilizado agora, né? Para não ficar só o sintético, seja dar um jeito. Assim, não é possível que o futebol, assim, os clubes de futebol, as federações de futebol não conseguem acertar gramado. Não só isso, não é problema só da Arena, né? É problema lá do Castelão, é problema de muitos estádios, do Mané Garrincha. Tem que dar um jeito, não só em Minas, mas no Brasil todo isso. Um dos melhores gramados é o do Corinthians. Esse é um gramado bom demais. É o híbrido, é um dos melhores. A Arena Independência também, hein? Também. E aí já é natural.